Cá estamos de novo, reunidos para o encontro com a beleza. A música clássica tem lugar aqui na Rádio Observador, trazida sempre pelo jovem maestro Martim Sousa Tavares. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo está o André Maia e eu tinha prometido que jamais lhe iria chamar jovem maestro, porque eu acho que ele já está a ficar Não, entre agora dotes. é o não é? dado, agora é o dado. Mas, pronto, Até porque lá, senão sou uma vá. criança, não é? É verdade, Jovem exatamente. mestre, sou... Título para o programa de hoje: Quando a vanguarda já cansa. Já cansa, Será é que verdade. Luciano Berio caiu em tentação? Quem Quem é Luciano Berry? Ai, Essa é a Luciano, pergunta. homem, que isto tem tentação. Para já é Luciano. Luciano. Luciano Berio. Berio. Nasceu na Ligúria, onde se faz Ok. pesto alla genovese. Quem é Luciano Berio? No milieu da música clássica, este homem é uma espécie de superestrela da vanguarda. É um tipo que nasce na primeira metade do século XX e, portanto, está mesmo madurinho ali a seguir à Segunda Guerra Mundial. Está ali a esfregar as mãos quando começam aquelas vanguardas. Ele está... Estão a ver as moscas quando param e esfregam assim as mãos. É o Bério a seguir à guerra. Ok. Coitado, ele não fazia isso até porque ele foi recrutado e no primeiro dia em que estava na tropa disseram-lhe, bom, então isto é uma espingarda automática, faz-se assim, e o gajo Perdeu uma mão. entalou o dedo num gatilho ou uma coisa assim. Vai-me Deus. Já não foi, não, a verdade é que não foi combater Ficou por causa inapto, disso. não é? Sim. E a carreira Salvou. de pianista que ele achava que ia ter também foi pelo cano abaixo. Mas Tudo perdeu um dedo ou ficou só magoado? cravou uma unha, Pois. pai, coisa assim. Sim. O que as pessoas dizem para não ir à guerra. Para não é? fugir à tropa. É pé Isso, chato, isso. é miopia, enfim, vale tudo. Bom, então, acaba a Segunda Guerra Mundial e ele, de facto, era um tipo brilhante e conseguiu o seu lugar na pole position da cultura da música clássica e, claro, tem aqui alguns golpes, não vou dizer de marketing, mas que ajudaram muito ao seu marketing. Por exemplo, casou com a famosíssima soprano Kathy Berberian, um casamento que nem sequer durou assim tanto tempo, mas passou a ser para sempre o marido da Kathy Berberian, parecendo que não, ajuda. Era amigo de beijinho do Humberto Eco, do Ítalo Calvino, com quem colaborava, etc. Portanto, dava-se assim com essa... Uma malta fixe, uma malta Sim. bem parecida. relacionado. Bem Exatamente. relacionado. E era uma estrela no milieu, portanto tinha encomendas de Paris, de Berlim, de Nova Iorque, daqui, dali, etc. E era um gajo da vanguarda, assumidamente. Isto num tempo em que tu não podias jogar em duas equipas ao mesmo tempo. Se eras da vanguarda, estavas com a vanguarda. É daquelas coisas, se não estás comigo, estás contra mim. Mas, desculpa, E- desculpa esta... O que é vanguarda? Pronto, a vanguarda... Eu vou dizer isto em 3 segundos de forma politicamente incorreta, mas toda a gente vai perceber. Boa. A vanguarda da música clássica no pós-guerra é aquela música contemporânea que soa assim. Ting, tong, Pronto, estas trips, estas peças. Certo. Pronto, e na Boa. altura era o radicalismo. Claro que isto Já percebi. foi uma coisa, um momentozinho de cómico, mas percebe-se, não é? Sim, Esta Eu perce- estética eu percebi, sim, sim. muito complexa, mas ao mesmo tempo meio aleatória, altamente intelectual, em que parece que quanto menos perceberes, melhor é, não é? É como E- algumas coisas do jazz, não é? Exatamente, exatamente. E quando tu estás com essa equipa hardcore, da vanguarda mesmo, muito puxada, tu Não podes fazer coisas normais. Exatamente, Claro. não podes Claro. de repente escrever um jingle para uma campanha de Natal de um supermercado, não é? És um prescrito. Mas o Bério fazia isso. O Bério dizia: Fez um jingle para E uma... estava Não. tudo bem? o quê? E a malta continuava a A malta aceitá-lo? sim, continuava. E o mais engraçado depois, a vida é madrasta. Que é, tu podes ser um vanguardista lixado e escrever essa música toda, não sei o quê, mas a história encarrega-se de pôr tudo no seu lugar. E agora parece um conservador a falar, mas a verdade é que vais ao Spotify destes compositores da vanguarda e se por acaso um dia eles escreveram uma coisinha mais fácil de ouvir, é essa a coisa graças Que- à qual eles passam à história. Claro. E o Bério tinha muitos destes pecados, que era de vez em quando apetecia-lhe, pá, estou farto da vanguarda, agora vou escrever uma peça que é bonita e que é agradável de ouvir para descansar também, não sei o quê. Essas são as peças do catálogo do Bério que abres o Spotify, abres o YouTube, tem milhões de escutas. As outras, aquelas em que ele passava um ano a trabalhar, não sei o quê, pá, Nada. bola. São Mas junto dos seus pares fazia-o alguém juntos- reconhecido, exatamente, não é? exatamente. E Isso é recebia engraçado. encomendas da Filarmonia de Paris e daqui e dali para fazer as outras. E depois tem estes momentos, estes pecados, enfim. É o que é. E o que eu acho é que para muitos destes compositores é mesmo um pecado. É uma coisa que eles se envergonham, Pois não é? é. Porque os pares vão atacá-los. O Bério não. O Bério divertia-se imenso. Ele chegou ao ponto de ser tão double-sided que há um dia em que ele faz, nos Estados Unidos, numa escola de música, numa escola de verão, aliás, está a dar uma aula, tipo uma lecture, uma palestra, de 2 horas sobre a 7ª Sinfonia de Beethoven, a explicar porque é que aquela sinfonia é genial e abre imensas portas para o futuro e é de um radicalismo e de uma visão de futuro, etc. No dia seguinte, completamente poker-faced, dá uma aula de 2 horas a explicar porque é que a mesma sinfonia é péssima, é um beco sem saída artístico. Isso é O bom. Beethoven, ou seja, e Sim, isso é um os ótimo mesmos exercício. alunos, os mesmos alunos ficaram tipo, em que é que ele acredita?
Porque nas duas coisas ele estava absolutamente compenetrado e é um ótimo exercício daquelas coisas de retórica, que é defende uma coisa e o seu contrário. Porquê é que não pode ser as duas coisas, não é? Exatamente, e o Berry defendia uma coisa e o seu contrário. Fazia o vanguardismo esse difícil, asperoso, de tudo isso, não é? Não sei se é asperoso, é áspero. Sim. E que é sujo, não é? Traz toda essa coisa que é difícil de digerir e depois de vez em quando toma lá uma coisinha mais, um dulcolax para os ouvidos. Mas o que é que trouxeste, afinal? Hoje trouxe uma dessas peças, uma das boas, um dulcolax. Ok. Ele entre os anos... Boa. Não, imagina, agora lançava aqui... Nunca ninguém disse. Exatamente. Entre os anos 60 e 90 ele escreveu várias peças a que chamam encores, que são peças pequeninas para piano, e esta é claramente o êxito do Berry, que é uma peça muito bonita, chama-se Wasserklavier, ou seja, teclado de água, e é uma simples peça em Fá menor, nostálgica, bonita, por vezes até soa a Brahms. Mas isto dispõe muito bem. Não é? Eu fiquei bem disposto com isto. Sim, ou talvez um bocadinho mais introspectivo. Mais Sim, leve, sei. sim. Deixou-me Sim. aqui a pensar. É Deixou-me aqui a verdade, pensar. é verdade. Isto era absolutamente chocante para os tipos que estavam com ele. Tipo, então, Luciano, então foste fazer, Mais vanguardista. uma peça destas, homem. Então, deixas-nos aqui assim. Isso é a mesma coisa não é? com um tipo do rock fazer um dueto com o Kim Barreiros, ou uma coisa do Sim. género. não é? É um então, o que é que se está a passar? Que a tua Eles vida? sentiam-se como acho que era o Bob Dylan quando estou a gravar o We Are the World, Ah, não é? sim, Que sim. está naquela sala sem saber onde é que pertence, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? De repente a escrever esta música. Agora, queria só dizer uma coisa: compositores que me ouvem, é ok ser um camaleão. Eu conheço muitos que lutam contra a sua própria natureza. Parece que é quase sair do armário, porque temos esta ideia de que para jovens artistas tem que ser radical, inovador e fazer o que nunca ninguém fez. E às vezes o único caminho para fazer isso é fazer coisas estapafúrdias e tudo mais. E muitos lutam contra a sua natureza. E é quando chegam aos 30 ou 5 e dizem: pá, não aguento mais, desculpem lá, o que eu quero é escrever música bonita, estou-me nas tintas para a vanguarda, para isto, para aquilo. E aí começa uma carreira. E às vezes é preciso muita coragem, por absurdo que pareça. Na Não, música porque, clássica. porque depois os teus pares vão desaprovar-te. Sim, e de repente, mas que és um Mozart, estás a escrever em estilo de Mozart, isso é de há 200 anos, desculpa. E há compositores que tomam essa decisão, o Eurico Carrapatoso, Sérgio Azevedo, enfim, estou a dizer nomes nacionais, mas podia dizer outros, que assumidamente escrevem, pá, eu escrevo na tradição de toda a vida, com algumas coisas novas e isso, quando me apetece, mas procuro música que soa bem. E para muitos é absurdo, mas é uma luta. Não se pode escrever música que soa bem. É, imagino. E ele deve ter penado por isso, se calhar. Não, Não sei, eu acho que ele estava na boa, porque tinha o seu Estava estatuto. sim, E querem, os querem, dois- não querem. Com os dois. isto é o Berry, já sabe Exato. como é que ele é, não é? O Dr. Berry, de vez em quando faz estas coisas. Mas ele deu aulas
Harvard, Juilliard School. Sim, era um tipo, um portento. Exato. Estás a ver o que é o Bério e o Humberto Eco a baterem bolas Imagino. intelectuais um com Incrível. o outro. Gostava de lá estar, a beber um copo com eles. Sim, sim. infelizmente. Apanha bolas, não é? Sim, Parece sim. um bom tipo Só para ir tomar um para copo. estar no mesmo, Sim. a respirar o mesmo fumo. Respirar o mesmo fumo. Encontro com a beleza esta semana com este compositor italiano que eu desconhecia e gostei muito da explicação que deste, de facto, dessas dicotomias. Se que uma gostaste carreira da parte pode em que, ter, não é? em que eu imitei a música. Sim, sim, Gostei que ficou super claro. Obrigado. É nisso que tu és bom e é por isso que estamos de fazer este encontro com a beleza contigo. Obrigado. Voltamos para a semana? Vamos a isso. Um abraço. Até para a semana. Até lá.